Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, hoje nós vamos para o 11º dia, né? 11º dia dos exercícios espirituais diários, dos 12 dias preliminares da primeira parte. E a primeira parte a gente está falando, né? A gente está meditando na primeira parte sobre o espírito do mundo. Então, examine a sua consciência, reze, renuncie à sua própria vontade. Pureza de coração, mortificação. Esta pureza é indispensável para contemplar Deus no paraíso, para vê-lo na terra e para conhecê-lo pela luz da fé. A primeira parte da preparação deveria ser empregada no sentido de eliminar o espírito do mundo, que é o contrário do espírito de Jesus. O espírito do mundo consiste essencialmente em negar o supremo domínio de Deus, negação esta que é manifestada pela prática do pecado e a desobediência. É, portanto, o oposto, o contrário ao Espírito de Cristo e o Espírito de Maria. O espírito do mundo, ele se manifesta pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, desobediência às leis de Deus e o abuso das coisas criadas. Suas consequências são o pecado de todas as formas, consequências que trazem erro e escuridão para a mente, sedução e corrupção à vontade. Suas alegrias são o esplendor e o charme usado pelo demônio para interpretar o pecado em forma de pessoas, lugares e coisas. Então, no 11º dia, nós vamos, o texto, né, a leitura é tirada do livro Imitação de Cristo, de Tomás Kempis, livro 1, capítulo 25. Um homem cheio de ansiedade oscilava muitas vezes entre o medo e a esperança. Certa vez, oprimido pela tristeza, entrou em uma igreja e, prostrando-se diante do altar para fazer oração, dizia e repetia consigo mesmo: "Oh, se eu soubesse que havia de perseverar!" E imediatamente ouviu dentro de si esta divina resposta: "Que faria se o soubesses? Fazes agora o que então quererias fazer
e estarás bem seguro. E no mesmo instante, consolado e fortalecido, entregou-se à vontade divina e cessou sua mente o que havia de suceder no futuro, mas aplicou-se mais a conhecer o que era mais perfeito e agradável à vontade de Deus, para começar e levar a termo qualquer obra. Espera no Senhor e faze obras boas, diz o profeta, e habitarás a terra e te alimentarás das suas riquezas. Uma coisa há que a muitos afastam do progresso e da fervorosa emenda: o horror a dificuldades ou o trabalho da luta. Com efeito, mais que os outros aproveitam nas virtudes os que se empenham com a coragem em vencer o que lhes é mais penoso e contrário. Porque tanto mais progride o homem e maior graças merece, quanto mais se vende a si mesmo e se mortifica no espírito. Mas nem todos têm que se vencer e mortificar na mesma medida. Mas há homem diligente e esforçado, ainda que tenha muitas paixões, terá maiores possibilidades de progresso no que o outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir as virtudes. Então, aqui o que está falando, né? Um homem cheio de ansiedade oscilava, né? Muitas vezes entre o medo e a esperança. Então, a esperança, a sabedoria, né? A esperança é o bem do dia de amanhã, o bem que virá, né? Então, a sabedoria, a esperança é Jesus. A fé é Deus. A sabedoria, a esperança é Jesus. E o amor é o Espírito Santo. Então, o medo, quando a alma tem medo, quando a pessoa tem medo, é porque ela não confia em Deus. Confia, mas desconfiando. Eu confio muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas quando surge qualquer problema, aí vem o medo, vem a dúvida. Então, aqui fala nesse moço que, oprimido pela tristeza, entrou na igreja e, prostrando-se, né, diante do altar, ele começou a repetir consigo mesmo: se eu tivesse a certeza que eu ia perseverar, né? Se eu tivesse a certeza que eu ia perseverar na consagração à Nossa Senhora, se eu tivesse a certeza que eu ia perseverar na oração, que eu ia perseverar nisso, naquilo. E vamos falar só da vida, né? Da vida espiritual. Não vamos falar do mundo, não. Então, quando ele fala isso, Deus responde no coração. Imediatamente ele ouviu no coração Deus respondendo: que faria se soubesse? Faze agora o que então quererias fazer, e estarás bem seguro. E no mesmo instante, essa pessoa, esse homem ficou fortalecido, né? Esse homem, ele não está representando aqui os homens do sexo masculino, mas todo homem na face, todo homem, toda mulher, toda criatura, o ser humano. No mesmo instante, consolado e fortalecido, ele entregou-se à divina vontade e cessou a sua mente o que havia de suceder no futuro. Então, ele não pensou mais no futuro, ele pensou no agora. Porque o que é esperança? O que nós temos que viver? Nós temos que viver o hoje.
Temos que viver o hoje e tendo esperança para o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então, o que essa pessoa fez? Não quis mais pensar, perscrutar, né? Ouvir a sua curiosidade, o que ia suceder no futuro. Amanhã, será que vai chover amanhã? Será como é que vai? Não tem que pensar. Amanhã a Deus pertence. E aqui o profeta diz, né? Espera no Senhor e faze boas obras, diz o profeta, e habitarás a terra e te alimentarás das suas riquezas. Uma coisa há que muito afasta do progresso da fervorosa emenda, é o horror à dificuldade ou o trabalho da luta. Então, tudo que vier para a gente é Deus, é a divina vontade que coloca na nossa vida. É Deus nos testando o nosso amor por Ele, a nossa confiança, o nosso amor, o nosso abandono nele. Rezar. Vem Espírito Criador, Ave Estrela do Mar e o Magnífica. Vem Espírito Criador. Vem Espírito Criador, visita as mentes dos teus, e os peitos que tu criastes enches de graça dos céus. Tu és chamado Paráclito do excelso Deus doação, fonte viva e caridade, fogo, espiritual unção. Tu sempre te forme dádiva, dedo da destra paterna, promessa fiel que as línguas das força de vosso perna. No sentido espalha luz e no peito infunde amor, alentando o corpo tão frágil, com o teu poder, com o teu perene vigor. Repele os nossos contrários e dá-nos depressa a paz. Seguindo-te como guia, o mal evitar-nos farás. Mostra-nos quem seja o Pai, e o Filho também conheçamos. E a ti, que és Espírito de ambos, faz sempre creiamos. A Deus o Pai se dê glória, e ao Filho a vida tomado, e a ti, Espírito Consolador, louvor sem fim seja dado. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Ave Estrela do Mar. Ave Estrela do Mar, alma mãe de Deus, virgem para sempre, porta ditosa do céu. De Gabriel o arcanjo, aquele ave tomando, concede ao mundo a paz. De Eva o nome trocando, aos réus dissolve as algemas, aos cegos concede luz, repele tu os males, alcança o que ao céu conduz. Sê mãe, as nossas preces por ti subam ao céu, ao que por nós nascido quis ser o filho teu. Virgem entre todos singular, suave mais que os outros, as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puros. Dá-nos a vida serena e que seguros cheguemos, para que, vendo Jesus, sempre nos alegremos. Glória se dê ao Pai, honra a Cristo Senhor, e ao Espírito Santo, aos três só louvor. Amém. A Magnífica. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva.
Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. A sua misericórdia estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos, Senhor Jesus Cristo, mediador nosso perante o Pai, que vos dignaste escolher a Virgem Santíssima, vossa Mãe, para a Mãe medianeira nossa junto de vós. Concedei misericordiosamente a quem a vós recorrer, buscando os vossos favores, regozije de os receber todos por ela. Amém. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fiat. Estivemos unidos e continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.